Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paes, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. Por aqui, vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, etc. Além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje, vamos falar sobre o novo Fiat Tipo, vendido na Europa desde 2015. Em termos de design, ele lembra a nossa dupla Argo e Cronos, por isso muitos dizem que ele é um Argo bombado, mas não é bem assim. Ao fim deste episódio, você vai saber por quê, graças a uma avaliação exclusiva feita no Chile. Tem também a estreia do quadro Roda Presa, passando a limpo a polêmica do tipo nacional. Afinal, por que ele é um carro odiado por uns e amado por outros? Por fim, continuaremos a explorar a história do surgimento da Fiat. Agora, vamos descobrir como a empresa se saiu em meio à ascensão do fascismo na Itália. Vamos lá? Antes de mais nada, você já segue o 3,5 nas redes sociais? Segue lá, é arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. E você também me encontra no Twitter, arroba Jacopaz. Ah, e não esquece de entrar no nosso Medium para conferir posts especiais, link para todas as referências deste episódio e fotos e vídeos relacionados aos assuntos que eu abordo aqui no episódio. É só acessar lá www.medium.com/3,5. Eu quero ainda ler aqui o comentário que eu recebi da Carla Barbosa lá no Instagram do 3,5 sobre o último episódio. A respeito do novo 500e, ela disse o seguinte: será que vem, com a Europa parada, fábricas fechadas, quem irá se dispor a pagar R$ 200 mil num carro elétrico com a recessão econômica? Pois bem, além da questão do preço, sobre a qual a gente já conversou no próprio episódio, a dúvida da ouvinte sobre a manutenção da vinda do carro ganhou resposta. Como eu disse, a ideia seria lançá-lo em 2020, mas com a pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus, tudo poderia mudar e mudou. Em uma live realizada no dia 22 de abril, Antônio Filosa, presidente da FCA Latam, confirmou o que a gente já esperava. O cronograma de lançamentos será revisto por conta da pandemia. O plano 2018-2022 será atrasado e os lançamentos serão feitos até 2023, ou seja, com atraso de 6 meses a um ano, dependendo do modelo. Alguns projetos não sofrerão impactos, como é o caso, provavelmente, do SUV do Argo, que é tido como uma prioridade, mas no que diz respeito à eletrificação, com a importação do Fiat 500e e do Jeep Renegade e do Jeep Compass híbridos, a nova previsão é 2021, meados de 2021, e não mais fim de 2020. Uma previsão mais precisa vai depender de outros fatores, como a retomada da produção desses modelos na Itália, que foi fortemente devastada pela pandemia, e uma maior estabilização do dólar. No entanto, o Filosa disse que todos os lançamentos seguem confirmados por enquanto. Para mais detalhes, acessa lá o nosso Facebook, que eu deixei um link para o site Motor1 com todas as informações. E eu também queria fazer uma correção. No último episódio, nos Reacts, eu falei que a tipo SW, tipo Station Wagon, era a segunda mais vendida do seu segmento, na Europa. Na verdade, não é a tipo SW, mas sim o tipo Sedan, que é o segundo mais vendido, atrás apenas do Corolla. Roda Presa é um quadro destinado a passar a limpo as polêmicas do mundo Fiat. Já que hoje a gente vai falar do tipo, nada melhor que começar o quadro com um assunto sério: a fama de um incendiário do modelo que foi vendido no Brasil. O que é verdade e o que é mito nessa história? A gente vai descobrir agora. Tudo começou em 1993, quando a Fiat decidiu importar da Itália o Fiat Tipo, um hatch médio que foi apresentado no velho continente em 1988 e logo fez muito sucesso por lá. Eleito o carro do ano na Europa, o Tipo apresentou importantes inovações, muitas delas ligadas à segurança, como airbags dianteiros, controle de tração e reforços estruturais.
Logo, quando chegou ao Brasil, repetiu o sucesso, ocupando inclusive o posto de carro mais vendido do país em alguns meses. Um feito raro para um carro que não era de entrada e um feito raro para um Fiat. O objetivo da marca era justamente mostrar que tinha mais a oferecer do que carros populares, como o Uno, e ela estava tendo sucesso na missão. Porém, começaram a surgir alguns relatos problemáticos, para dizer o mínimo. O dono de um tipo chegava em casa, virava o volante em direção à garagem, parava o carro para abrir o portão e, quando via, tinha fumaça saindo do capô. Sim, diferentemente de casos como o do Maré, em que muita coisa é mito, o caso do tipo é real e vários carros chegaram a pegar fogo de fato. Em uma matéria publicada pelo Globo, por exemplo, que eu vou deixar o link lá na descrição do episódio no Medium, a advogada Sandra Maria Alves Pires conta que o prejuízo foi além da perda de seu tipo, com menos de 3 meses de uso, pois ela teve de reembolsar o carro do vizinho, que estava estacionado ao lado do dela, na garagem do edifício e foi danificado. O prédio também teve de ser evacuado e houve avarias ao seu sistema hidráulico. Segundo ela, a Fiat nunca entrou em contato, muito menos a ressarciu. Na verdade, até hoje a montadora não reconhece a falha no carro, mesmo após ter feito um recall em 1996 e a justiça tendo condenado a empresa em processos. Mas então, qual era o problema? Tudo acontecia porque a mangueira do sistema de direção hidráulica não resistia quando o volante era girado até o fim. Isso aumentava a pressão e fazia vazar um fluido hidráulico sobre o coletor de escape quente, gerando o incêndio. Até hoje é possível encontrar mecânicos que aconselham não levar a direção até o batente por conta da falha, o que não é uma falha geral que afeta todos os carros, ou seja, essa recomendação não é comprovada. A Fiat diz que fez o que deveria ser feito à época, ou seja, deu início a um recall preventivo, segundo ela, com o objetivo de ajustar e ou substituir tubulações e mangueiras do sistema de direção hidráulica e de combustível. A postura da empresa é de fato estranha, porque mesmo com todo o problema, a Fiat não desistiu de nacionalizar a produção do tipo. O carro foi nacionalizado em 1996, mas, como era de se esperar, depois dos casos, a sua fama foi devastada e a produção foi logo encerrada já em 1997. Isso talvez ajude a ilustrar que, de fato, a marca não considerava ter um problema em mãos. Afinal, nada justificaria o investimento na produção nacional com a imagem já tão queimada. Por outro lado, é inegável que a falha não poderia ser assumida como problemas isolados. Carros recém-saídos da fábrica, como a gente viu, foram envolvidos em acidentes, então não havia como culpar parte dos consumidores por falta de manutenção adequada, por exemplo. O recall, feito logo após a nacionalização, chamou mais de 155 mil unidades de volta às concessionárias, um número bastante respeitável. E o pior, existem relatos de que mesmo carros que passaram pelo recall enfrentaram problemas após a troca de peças. Em resposta ao escândalo e à falta de atitude da marca, foi criada uma associação de vítimas do incêndio do tipo, a Avitipo. Nas contas dela, cerca de 70 casos resultaram em incêndio e, por isso, ela entrou com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso tudo no ano de 1996. O objetivo era conseguir uma indenização pelos prejuízos causados, inclusive a terceiros, como o caso da Maria Alves. O resultado da ação chegaria mais de 2 décadas depois, em março de 2019, no ano passado, quando finalmente foi decidido pela Justiça que a Fiat terá de pagar o prejuízo aos clientes lesados. O problema é que muitos deles já não têm mais os documentos que comprovam que eram donos de tipo e foram alvo aí desse problema de incêndio. Alguns, por exemplo, até já morreram. Então, infelizmente, eles não serão ressarcidos do jeito que todo mundo deveria ter sido. Essa foi com certeza uma grande falha da Fiat, uma bola fora de posicionamento. Afinal de contas, a gente sabe que falhas podem ocorrer em todos os projetos, nós erramos, e quando a gente consegue assumir esses problemas, essas falhas, vir à frente e conseguir remediar, né, de alguma maneira, com certeza as coisas se saem melhores do que jogar para baixo dos tapetes.
Bem, agora a gente vai falar então do assunto principal, que é o novo Fiat Tipo. Ele foi apresentado em maio de 2015 como um sedã compacto global da marca Fiat. A prévia foi feita no Salão de Istambul com o nome Egea, que seria uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Ele foi desenhado no Centro Stile Fiat, que agora a FCA chama de FCA Style Center, mas ele foi desenvolvido em parceria com a Tofas, que administra a fábrica de Bursa na Turquia desde 1968. Feito para ser vendido em 40 países da região EMEA, por isso ele foi chamado de carro global da Fiat. Ele também chegou via importação a alguns mercados da América. O objetivo era resgatar a presença da Fiat na época nesse segmento C, bem como assegurar a liderança de mercado na Turquia, obtida pelo Fiat Linea, que era o carro mais vendido daquele país na época. Ele foi lançado então comercialmente mesmo, né, em novembro de 2015 na Turquia, que teve prioridade no lançamento, e daí trocou de nome, deu uma simplificada para Egea ou Egea. E chegou aos poucos nos outros mercados europeus, resgatando de maneira surpreendente o nome tipo. É uma designação célebre, como a gente já viu, já utilizada ao longo da história da Fiat muitas vezes. Eu até deixei um post lá no Medium falando sobre todos os tipos já lançados pela Fiat. Se você quer conhecer mais deles, entra lá. Um dos modelos que levou o nome tipo é o hatch sobre o qual a gente conversou aqui no começo do episódio, dos anos 90. Um carro que teve quase 2 milhões de unidades fabricadas entre 1988 e 1995 e fez muito sucesso na Europa, fez sucesso no Brasil também, teve aí o seu final manchado, mas fez sucesso por conta do seu uso versátil, né, nas palavras da Fiat, por conta do amplo espaço interior e por conta das dimensões exteriores compactas. Então ele era um carro racional que utilizava, tinha uma boa otimização do espaço. Então, o que a Fiat estava buscando ao resgatar esse nome? Trazer as mesmas características vencedoras que foram encontradas no tipo para essa nova família de modelos, né? Um modelo prático e funcional. Muita gente pensou que esse carro ficaria restrito aos países em que o Linea era vendido, mais no leste europeu do que propriamente dito na Europa Ocidental. Por exemplo, na própria Itália o Linea não chegou a ser vendido, mas a Fiat decidiu sim vender, comercializar o Fiat Tipo em todos os países da Europa em que ela atua. E ela bateu muito na tecla na época do lançamento de que esse carro foi criado para ser um sedã. Parece um pouco com o papo do Cronos, né? O Cronos ele foi lançado aqui exatamente com o mesmo entre-eixos do Argo, que poderia render muitas críticas, mas a Fiat se antecipou para dizer que não era bem assim, que tudo foi pensado para o desenho do carro ser muito equilibrado, ter toda uma harmonia nas linhas e que teria sido desenvolvido em conjunto com o Argo e não derivado do Argo. Só para vocês terem uma ideia, a Fiat diz que o tipo é a quintessência, né, representa a quintessência do design italiano para sedãs. Em termos de medidas, ele é ali um pouquinho, pouca coisa maior do que o Linea, antecipando realmente essa tendência de crescimento dos sedãs médios, mas não chegou a ser tão grande quanto a gente vê, por exemplo, um Civic hoje. Tem 4,5 metros de comprimento, é exatamente a mesma medida do Linea. A geração atual do Corolla tem 4,63 metros de comprimento e o Cronos tem 4,36. Então ele é aí consideravelmente maior do que o Cronos ainda. 1,78 m de largura versus 1,73 do Linea. 1,78 é igual ao Corolla atual e o Cronos tem 1,72. E 1,48 de altura versus 1,50 do Linea, 1,45 do Corolla e 1,50 também do Cronos, além de 2 metros e 64 centímetros de entre-eixos, versus 2,60 no Linea. O Corolla atual tem 2,70, então você vê que também já é consideravelmente maior
do que o tipo e não tem nem comparação com o Linea, enquanto o Cronos tem os entre-eixos do Argo 2,52. O porta-malas é de 520 litros, no Linea era 500, no Corolla atual 470 e no Cronos 525. Então tudo isso para dizer que é um carro que tem amplo espaço interno, ele é muito espaçoso e tem um porta-malas muito generoso. É realmente uma referência no segmento em termos de espaço. Lógico, é um projeto que foi lançado em 2015, então se você compara com o Corolla atual, você vê, por exemplo, entre eixos tem uma boa diferença. Mas na época em que foi lançado, o tipo era uma referência em espaço. Ainda é, né, se você for considerar todos os concorrentes. Em termos de motores, a gente tem aqui uma gama composta toda de opções velhas. São dois a diesel, prometendo um consumo de Fiat Panda, dois velhos conhecidos a gasolina, velhos conhecidos do brasileiro, que são o 1.4 Fiat Jet, só que com uma versão menos potente do que a gente viu aqui em Linea, Punto e Bravo nas versões esportivas, e o 1.6 de Torque, que equipou o Punto, o Palio e também o Gran Siena. Os câmbios podiam ser manual, automático de 6 marchas ou automatizado de dupla embreagem, utilizado também nos modelos da Alfa Romeo. Em termos de posicionamento e de equipamentos, a gente tem um carro que é habilidoso, ele tem lá as suas características, as suas vantagens, mas sem muita frescura. Como um exemplo, né, que eu posso citar, é a disponibilização do sistema Uconnect de 5 polegadas. É aquela telinha pequena, a mesma que foi adotada aqui no Brasil no Linea e no Punto, só que num design horrível. Eu vou deixar as fotos lá no Medium do 3,5, vocês vão poder ver. É um painel muito feio, sem nenhuma inspiração nesse quesito na colocação do sistema Uconnect. Tem um calombo ali, um buraco ali acima da saída de ar. É uma solução muito feia, mas que provavelmente foi uma gambiarra, porque no futuro a Fiat ofereceria, como a gente vai ver daqui a pouco, o Fiat tipo com um sistema Uconnect maior, de 7 polegadas, e com um design muito mais harmonioso. Mas esse Uconnect dessa maneira, né, com um design muito simplista, muito só jogado lá mesmo, parece que essa é a impressão, demonstra isso que eu falei. Ele é um carro que tem tudo o que você vai precisar, mas não necessariamente de uma maneira muito refinada. É um carro funcional, ele valoriza o dinheiro. É realmente o famoso bom, bonito e barato. E é aí que eu volto a falar um pouco do design do carro. Porque se você não tem um carro tecnológico, a última palavra em modernidade, em segurança, você precisa ter algo que seja o diferencial. Então você tem na questão do tipo o custo-benefício, e a Fiat poderia ter parado por aí, como a gente vê, por exemplo, nos carros da Dacia, que aqui no Brasil são vendidos pela Renault. Se você pegar o primeiro Sandero, a questão era espaço e custo-benefício. Isso pode dar certo, como deu no caso da Dacia. Mas a Fiat tinha toda essa questão do DNA italiano, que ela gosta muito de preservar, e eu acho importante. Então ela trouxe também o design para valorizar esse carro com um posicionamento racional. Para deixar mais claro, é só eu citar o próprio slogan do carro, né? Você não precisa de muito para ter tanto. É exatamente isso que o tipo promete e é exatamente isso que ele entrega. A própria escolha dos motores antigos evidencia esse posicionamento. A gente teve algumas adições tardias, que daí eu considero que o tipo realmente chegou à sua melhor forma, que foram apresentados em 2016 no Salão de Genebra. O tipo 5 portas, que é como eles chamam lá, mas é o tipo hatch, e o tipo Station Wagon. A Fiat diz que esse seria o grande retorno da montadora ao segmento C de médios compactos, porque, especialmente na Europa,
Quando o Bravo saiu de linha, a Fiat ficou um tempo sem nenhum representante do segmento C. Antes do Bravo sair de linha, a Station Wagon, a perua Croma, também já tinha saído de linha. E sedã, desde o fim do Maré, não houve um substituto na Europa. Tinha o Linea, mas o Linea era vendido em alguns mercados mais restritos, como eu disse. O que eu acho talvez um pouco exagerado, né? Para mim, um grande retorno da Fiat seria um carro inovador como o tipo dos anos 90 foi. Nesse caso, a gente tem um bom carro que tem ali a sua proposta, mas não necessariamente é um grande retorno. Esses carros, né, da família tipo, especialmente esses dois últimos introduzidos em 2016, eles foram responsáveis por estrear a geração atual do sistema Uconnect. A mesma, inclusive com a mesma tela, com a mesma disposição, aquela tela flutuante, vista no Argo e no Cronos. 10 centímetros maior que um Golf, o hatch tem impressionantes 440 litros no porta-malas, enquanto a Station Wagon 550. São realmente números referência no segmento deles. Eles fizeram um programa de upgrade para donos de Punto e Bravo. Então, quem tinha o Punto, que era um carro do segmento B, compacto, né, poderia fazer o upgrade para o tipo hatch com condições promocionais, enquanto quem tinha um Bravo poderia fazer o mesmo com um tipo SW. E em termos de venda, esse posicionamento, né, de um carro espaçoso, bom, bonito e barato deu certo. Foram 35 mil carros de novembro de 2015, quando o sedã foi lançado, a abril de 2016, quando a Station Wagon e o hatch foram apresentados. Então, enquanto só o sedã estava à venda no mercado europeu, foram cerca de 8 mil unidades por mês, o que é um número muito bom se você considerar que a Fiat não tinha um representante no segmento, não tinha um nome ali que estava substituindo, como as outras montadoras têm essa tradição, vamos assim dizer. Um ano depois, em 2017, o tipo foi o terceiro modelo mais vendido da Fiat na Europa, com 177 mil unidades. Ele ficou atrás apenas do Panda, com 195 mil, e do Cinquecento, que teve 215 mil unidades. Importante, essas 177 mil unidades contabilizam o sedã, o hatch e a Station Wagon, sendo mais vendido o hatch. O desempenho na Itália foi muito bom, foi até surpreendente. Acho que nem a Fiat esperava que esse carro conseguiria abocanhar aí uma boa fatia do segmento. E na própria Europa mesmo, se a gente pegar os números de vendas dos 10 maiores mercados do tipo, segundo a análise do Fiat Group World, os 10 maiores mercados do tipo em 2017 foram a Itália, com 55.988 unidades, depois a Turquia, com 47 mil, e daí depois a gente tem números bem mais honestos aí na França, na Alemanha, na Espanha, na Polônia, no Reino Unido, na Bélgica, na Áustria e em Portugal. Mas o tipo representou 77% das vendas do segmento C da FCA em 2017, 12% da marca Fiat e 4% da FCA como um todo. Foi um desempenho que analistas não esperavam, que provavelmente a Fiat não esperava. Né? Provavelmente foi um lançamento muito experimental, um carro que tinha que ser feito para atender a demanda da Turquia, e a Fiat decidiu vender aí na Europa para ver no que dava, e deu muito certo. O que preocupa agora são as quedas constantes nas vendas nesses últimos anos. Em 2018, das 177 mil unidades de 2017, houve uma queda para 144 mil carros. Só para vocês terem uma ideia, nesse mesmo ano, 2017, o Argo vendeu 85 mil carros. Houve uma queda aí de 177 para 144, mas ainda assim um número ok. Em 2019, uma nova queda. Foram 83.928 carros vendidos da família Tipo. O sedã ficou em segundo lugar entre os mais vendidos
da categoria na Europa, atrás apenas do Toyota Corolla, com 15.201 carros. A SW vendeu 26.760 e o hatch 41.967 unidades. No geral, a gente pode dizer que a família tipo teve uma queda de 20% em média em 2019. E agora eu vou fazer as impressões do Fiat tipo Sedan, que eu dirigi lá no Chile. Aqui na América do Sul, o tipo chegou principalmente ao Chile e à Argentina via importação e apenas na versão sedã. O que é bom na teoria, no tipo, talvez não seja tão bom na prática. Mas o resultado final é ok. Como eu disse, o tipo é um modelo honesto. Em termos de motor e câmbio, eu avaliei a versão com o motor 1.6 de torque a gasolina e câmbio automático de 6 marchas. Como alguns já sabem, eu tenho um Palio 1.6 que usa esse mesmo motor. Então é isso, né? Para mim é um conjunto familiar, né? E para o mercado brasileiro como um todo, afinal de contas a gente tem o motor que era usado no Palio e o câmbio automático que está presente no Argo. O motor, que no começo eu meio que torci o nariz, né? Porque em tese é um carro maior e um pouquinho mais pesado do que o Palio. O peso do tipo fica, dependendo da versão, entre 1.200 e 1.300 quilos, enquanto no Palio o peso é de 1.090 quilos. Mas no fim eu achei um motor ok. Ele não traz o vigor que a gente gostaria de ter, principalmente o que a gente encontra no Palio, porque eu acho que no Palio você tem uma direção bem divertida, porque é um carro compacto. No tipo isso não acontece, ele é um carro pacato. A gente está num sedã familiar, é uma outra proposta. Então eu acho que é um desempenho ok. Não empolga, mas funciona. Em termos de câmbio, para mim foi um pouco uma decepção, porque eu achei o câmbio meio bobo, ele não sabe muito o que fazer em baixas rotações. Existe um problema ali com o motor de torque de ser um pouco fraco em baixas rotações, perder um pouco de potência, e o câmbio ele não se adequou bem nesse sentido. Ele fica meio tonto, gira muito alto, o carro fica fazendo barulho, porque ele não sabe muito bem o que fazer. Então muitas vezes eu colocava no modo manual, principalmente se eu estava na cidade, porque isso me incomodou um pouco. Por outro lado, as trocas de marcha são muito suaves, quase imperceptíveis, então nesse sentido eu não tenho o que reclamar desse câmbio não. Um diferencial, né, em relação ao Palio, ao conjunto que a gente já conhecia do 1.6 e-torque no Brasil, é a sexta marcha no câmbio. Isso fez uma enorme diferença em termos de consumo. O carro roda mais tranquilo, mais suave, e eu gostaria muito de ver isso aqui no Brasil. Infelizmente, a Fiat não oferece câmbio manual de 6 marchas. Lá na Europa existe. Infelizmente, esse câmbio não existe no Brasil. E eu acho que seria um grande avanço para a Fiat mudar esse câmbio. Só para vocês terem uma ideia em termos de consumo e mostrar como é fundamental, né, essa sexta marcha, a média de consumo que eu tive com gasolina foi de 16,2 quilômetros por litro, rodando a cerca de 70% na estrada e 30% na cidade. Com o Palio, em uma situação semelhante aqui no Brasil, usando gasolina, o máximo que eu já consegui fazer foi 14,5 km por litro, em média, com picos ali chegando a 15 km por litro. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem um conjunto racional com foco em economia de combustível e uma manutenção barata. Ou seja, dentro daquela proposta que a Fiat fez, tá tudo certo. Em termos de dirigibilidade, eu achei o carro confortável, né, como todo Fiat, a suspensão puxa para o conforto, mas um pouco sem sal. A suspensão é um pouco mais dura do que a gente está acostumado a ver nos Fiat do Brasil, mas porque a malha rodoviária europeia é diferente, então a suspensão, por mais confortável que seja, ela não precisa absorver a quantidade de impacto de buracos que a gente tem no Brasil. Ainda assim é um carro voltado para o conforto.
E a direção elétrica também foi uma grande decepção, porque ela é bem anestesiada. Você dá o comando, ela demora para responder, não é aquela coisa ali na mão, tem pouco contato com o motorista. Isso, em conjunto com a morosidade do câmbio e do motor em baixas rotações, deixa um carro, né, um tanto quanto apático. Infelizmente, aqui não há aquela emoção. É um carro racional e é o que ele mostra aqui nesse quesito também. Em termos de segurança, ele oferece o que seria obrigatório na Europa, mas sem nenhum luxo. Para os padrões brasileiros, seria completo. Há 6 airbags, controle de tração e de estabilidade, hill holder, freios ABS, farol de neblina com cornering. É o que eu falei, você não vai ter luxos, mas você vai ter tudo o que você precisa. O tipo já foi avaliado pelo Euro NCAP e ele traz um nível semelhante ao da dupla Argo e Cronos. Ou seja, ele não é um exemplo em segurança, mas a estrutura também não é precária. Foram 3 estrelas com os equipamentos básicos de segurança e 4 com os opcionais. Ou seja, é mais do mesmo aqui quando a gente fala de segurança e Fiat. A gente tem carros com uma estrutura dentro das conformidades, mas que não se destaca nesse quesito. Muita gente fala, né, que aqui no Brasil a gente tem carroças, enquanto lá na Europa tem carros muito bons, não sei o que lá. Talvez isso valha para as outras montadoras, mas a Fiat, ela mostra mais uma vez aqui estar parelha. Por mais que não seja o mesmo carro, a Argo não seja o tipo, porque tem as suas especificidades e existe todo um debate se realmente deveria ou não ser o mesmo carro, mas enfim, não é o assunto do podcast. Por mais que não sejam carros iguais, eles são carros que têm um conteúdo semelhante. Como eu disse, o carro é completo, tem vidros, travas, retrovisores elétricos, ar-condicionado digital, DRL, sem LEDs, mas DRL. Nessa versão, né, existe também a versão com DRL de LEDs. Ajuste de altura do volante, ajuste elétrico dos bancos, incluindo o de lombar, sensor crepuscular, essas coisas. Mas não traz nenhuma regalia, nenhuma nova tecnologia, nada inovador que vai falar, nossa, que carro tecnológico, eu quero isso. Não, é o feijão com arroz. O que é reflexo do posicionamento, mais uma vez, está sendo super coerente. O painel, eu não gostei dessa inserção do Uconnect, como eu disse. A versão que eu avaliei não tinha o Uconnect igual do Argo, era igual o sedã foi apresentado inicialmente lá em 2015. Isso quer dizer que é um painel meio antiquado, todo de plástico, variam a textura, mas não no mesmo nível que a gente vê no Argo. O Argo tem muitas texturas, tem cores diferentes. No tipo a gente não vê isso. É uma coisa mais sóbria, até por conta do segmento no que ele atua, é verdade, mas também menos variedade de material, de textura. Então, no geral, a impressão que dá é que o acabamento do interior é inferior ao do Argo, tá? Não tem partes emborrachadas, nada disso. Então a gente vê que tem uma preocupação, como existe no Argo, de não parecer algo pobre, mas no tipo percebe-se mais essa questão de custos, de low cost, do que no Argo. Eu acho que o Argo disfarça melhor. O destaque é a montagem, né? Ela é muito eficaz, a do Argo já é muito boa, mas a do tipo é ainda melhor. Você sente que é um carro que, mesmo que seja feito todo de plástico, ele tá ali firme. O painel de instrumentos é muito parecido com o que a gente já vê aqui no Brasil, o Argo, o Jeep, é bem parecido mesmo. Os bancos são um pouquinho mais duros, mas em compensação eles são maiores, eles acolhem mais do que os do Argo. Falta refinamento, mas, mais uma vez, é o que está dentro da proposta do tipo. Em termos de design, eu acho que por fora a promessa é super cumprida, né? Ele é um carro italiano, você vê que o tipo tem esse refinamento nas linhas que se espera desse carro italiano que a marca promete entregar. E é um carro que se diz italiano com todas as letras, diferente do Argo, que tem ali uma dose de generalizações, né, que a gente vê em outros carros à venda no mercado.
Eu acho que o tipo ele tem linhas mais apuradas, um senso estético mais rico. Há esse equilíbrio, essa proporção nas linhas que a Fiat promete de um carro nascido para ser sedã. Então você vê que a, a queda do teto não é uma queda aco pesada, ele é um sedã clássico tradicional, mas que é muito bonita, que é muito harmônica. O retrovisor, ele traz uma sensação ali de opulência, né? Um design curvo, trabalhado. É o mesmo retrovisor que a gente vê no Argo, mas sem os piscas integrados, né? Os piscas do tipo ficam no paralama e não no retrovisor. Os faróis, eles são mais discretos do que os que a gente vê que segue essa mesma linha de design aqui no Brasil. Então, eles não se prolongam tanto pela lateral, eles são menores. Mais uma vez, traz essa impressão de refinamento das linhas em cima do que a gente está vendo aqui no Brasil. As rodas, para mim, são belíssimas, né? Elas trazem aquele acabamento diamantado com um pouco de black piano, são muito, muito bonitas. As lanternas do sedã têm vida própria. É ali um ponto que tem uma certa extravagância, ela é toda recortada, que não é vista no hatch e na perua, né? A traseira do hatch e da perua são mais parecidos com o Argo, tanto no desenho das lanternas, nos vincos, é algo bem parecido. No sedã, não, a gente tem ali o que seria talvez um ar um pouco turco, né, meio exótico. É mais bonito e mais bem talhado do que o Argo, é isso que eu quero dizer, e do que o Cronos, em termos de design. É um design mais apurado, mais harmônico, mais íntegro, do que uma mistura de elementos ali vistos em outros carros da marca, como é no Brasil. Mas é aquilo que eu falei, o que há de beleza no exterior, há de pobreza no interior. Até brinquei na época que eu dirigi o carro, falei, será que não dá para fazer um tipo por fora e um Argo por dentro? Falando de custo-benefício, né, um carro que foi feito para ter uma ótima relação custo-benefício, sendo vendido aí por preços similares ao de carros como o Cinquecento e Punto, não é difícil entender por que o tipo fez um raro sucesso na gama Fiat da Europa. Dá para super entender essa surpresa, porque é isso que eu falei. O posicionamento do tipo lá é um carro completo desde a versão de base, que tem preços mais ou menos na mesma faixa dos cinquecentos intermediários e dos preços que eram do Punto, que é de um segmento inferior. Então, não tem contra fatos um argumento, gente. É um carro completo, bom, com uma mecânica confiável, bonito, porque traz todo esse design, daí aqui a gente entende por que a Fiat bateu tanto a tecla no design, e barato. Então, vende bem. É um conjunto honesto, que justifica o posto de carro mais vendido no geral na Turquia, porque ele promete e entrega aquilo que ele diz. Muito espaço, um carro maior do que seria nessa faixa de preço, com todos os equipamentos básicos que você precisa. É verdade que você não vai ter luxo. Então, contanto que você não se importe com isso, com luxo, mimos ou uma condução mais vigorosa, o tipo é um carro ótimo. Então, por isso eu digo que é uma espécie de Fiat bastardo. Na parte exterior, um puro Fiat. Na parte interior, nem tanto, mas em termos de mecânica, de funcionalidade, de serem carros que oferecem um algo a mais e um posicionamento inteligente, é um Fiat de verdade. Daí cabe a você decidir o quanto você consegue abrir mão do aspecto passional de um Fiat para defender ou não o tipo. E é isso também, essa conclusão, que justifica por que o tipo não é vendido no Brasil. Antes de dirigir o carro, eu ficava meio assim, eu falava, nossa, Fiat podia ter trazido. Mas mesmo como um fã, você consegue aos poucos ir entendendo por que, que esse carro não está à venda no Brasil. Porque a gente tem a dupla Argo e Cronos, porque seria no mínimo estranho você posicionar um carro mais caro com uma qualidade de acabamento inferior, com uma falta de refinamento, e daí você trazer ele por um preço maior do que
o Argo e do que o Cronos, que tem um interior melhor, que tem todas as tecnologias que o tipo tem. Então você vê que ele ficaria em desvantagem. Ele seria esmagado pelos médios brasileiros, que já estão sendo esmagados pelos SUVs. O Argo pode não ter o refinamento nas linhas exteriores, mas ele segue a mesma escola. Ele tem um espírito mais Fiat no Brasil, traz um nível de estrutura e de equipamento semelhante, e é lógico, haveria aí um claro conflito. Esse posicionamento estranho ocorreu em alguns países da América Latina, como a Argentina e Chile. Você tinha ali o Cronos sendo vendido com o tipo sedã, mas ele já saiu de linha nesses países, tanto na Argentina quanto no Chile. Depois que o Cronos passou a ser vendido nesses países, o tipo saiu de linha, muito provavelmente por conta disso, por conta desse conflito. Você tem carros menores custando basicamente o mesmo valor desse que é médio. Também não considero o tipo um substituto à altura do Bravo, porque o Bravo ele estava à altura dos concorrentes dos players europeus não low cost. Então, por exemplo, do Golf, do 308, do Megane, tipo, tem essa proposta específica, não brigar na mesma linha desses outros carros. Para mim, o Bravo tinha o refinamento, a qualidade de acabamento, de construção, de tecnologias que esses players tradicionais, que não são de baixo custo, têm. Ele é um carro, como eu disse, honesto, bonito, que cumpre o que promete, mas que não tem a qualidade, o refinamento, a pompa desses outros carros. O futuro do tipo é incerto. O que a gente sabe é que tem uma reestilização prevista agora para 2020, que já foi flagrado, inclusive eu já comentei aqui. Essa reestilização vai trazer uma nova dianteira, vai trazer versões mild hybrids. O que é isso? São carros híbridos que não funcionam com o motor elétrico apenas. O motor elétrico ele é utilizado para dar a partida e para recuperar energia, que é a mesma tecnologia que a gente vê no 500 e no Panda híbridos lançados há pouco tempo lá na Europa. Então é esperado que o tipo ganhe uma versão dessa. Ganhe também novos motores, os motores Firefly, e mais conectividade. Cabe aí perguntar se seria o refinamento que eu estou falando aqui que falta a ele ou não. Eu acho que em termos de tecnologia e de conforto, talvez esse refinamento possa chegar nesse facelift. Agora, em termos dinâmicos, eu acho que não. Porque é o que eu falei, não é a proposta do carro. Então quer dizer que você acha que o tipo tem que sair de linha e não tem que ter substituto, que o que estão falando aí de que não vai existir mais, tá certo. Não. É aí que entra a questão. Eu acho que o tipo, ele conseguiu fazer o que nenhum outro hatch médio trouxe para a Fiat na Europa. Então ele resgatou o nome tipo, que já era forte, e ele construiu uma própria imagem que não é uma imagem ruim. Ele levantou um nome, ele levantou uma bandeira, que eu acho que pode sim ter melhorias e que pode se equiparar aos carros tradicionais, que não são de baixo custo. Eu acho que existe espaço para o tipo crescer aí. A questão agora é ele fazer isso, né? Ele não sair de linha, ele continuar à venda e evoluir. Porque pode ter sido um ótimo começo ter posicionado o tipo dessa maneira. Afinal de contas, a Fiat não precisava lançar mais um fracasso no mercado como foram os outros carros. Então ela conseguiu um posicionamento, conseguiu encontrar ali um nicho e apostou nele. Por que não agora evoluir esse carro? Eu acho que existe mercado para isso, é o carro mais vendido na Turquia, não tem por que perder um mercado desses abandonando esse segmento. Muito já se falou sobre isso, sobre o que vai acontecer com esse carro. O diretor da marca Fiat na Europa chegou a anunciar que seria substituído por um SUV, mas eu acho que acabar com um tipo, depois de ter construído, depois de ter se relevantado nesse segmento, é um tiro no pé. Quem sabe aí, agora com a fusão da PSA, isso mude
de perspectiva que a PSA tem plataformas a oferecer que barateariam o desenvolvimento de uma nova geração do tipo e ao mesmo tempo trariam essa evolução que eu estou comentando aqui. Então eu acho que isso pode ser um, um ponto de virada na história do tipo, essa fusão com a PSA, que é um segmento que pode trazer mais lucratividade para as montadoras do que os segmentos mais de entrada. Lógico que se for de baixo custo, talvez nem tanto, mas é o que eu falei, dá para trabalhar isso, dá para trabalhar a evolução do tipo para que aos poucos ele deixe de ser um carro de baixo custo, né, conforme esse nome vá crescendo e vá ganhando relevância na Europa. Então agora a gente vai continuar a história da Fiat. No episódio anterior, a gente falou sobre a chegada aí da Primeira Guerra Mundial. Então agora a gente vai ver o que de fato aconteceu depois da guerra. Giovanni Agnelli viu sua empresa sair fortalecida da Primeira Guerra Mundial, mas logo sofreria um grande baque. Em 1º de setembro de 1920, ele perderia o controle da Fiat. Após a Primeira Guerra Mundial, e graças também aos seus produtos para o exército italiano, a Fiat se tornou o terceiro grupo econômico do país. E, em 1923, Agnelli foi nomeado senador do Reino da Itália. Durante esse período, como vimos, foi construída a fábrica de Lingotto, contendo a primeira linha de montagem da empresa. Nesse período, a Agnelli também ampliou seus interesses comerciais, investindo nos setores de esportes de inverno e publicações, e viveu um dos maiores desafios de sua vida. Após a Revolução Russa, em 1917, responsável por implementar um novo sistema político na Rússia, dando início à era socialista no país, uma série de movimentos que tentavam emular o sucesso bolchevista ganhou força não só na Europa, como no mundo todo. As privações causadas pela guerra também não ajudavam. Na Itália, um país relativamente pobre e muito desigual para os padrões europeus, não poderia ser diferente. Essa época foi marcada por greves e sequestros de fábricas em todo o país, com violência por parte dos grupos mais radicais. Logo, a Fiat se tornaria um alvo, um símbolo a ser conquistado. Isso resultou numa forte tensão entre a empresa e seus operários. Quando a situação atingiu seu pico, Agnelli acreditava que o governo italiano faria uma intervenção, mas não foi o que aconteceu. O governo alegou que se fizesse algo, daria origem a uma guerra civil. O resultado foi a ocupação da fábrica por um mês inteiro por parte dos operários, num movimento coordenado por todo o país. Só em Turim, 185 fábricas foram tomadas naquele dia. Na ocasião, alguns dos operários estavam armados. Giovanni Parodi, gerente do Conselho Operário, membro do Partido Socialista e líder sindical, fez o anúncio. Agora era ele quem comandava a Fiat e os funcionários deveriam cruzar os braços e se recusar a trabalhar até que ele ordenasse e todos os gerentes deixassem seus postos. Nos primeiros dias sob o comando operário, a produção da Fiat caiu de 67 e 68 carros por dia para 37. Apesar de organizados e competentes na gestão, os operários logo se viram longe de seus objetivos. O que fazer com os carros produzidos? Não havia consenso entre os socialistas. Como angariar recursos para continuar a produção? Se não podiam vender os carros por ideologia, então como gerir a fábrica? E como financiar o andamento da revolução? Aos poucos, Agnelli foi renegociando com os grupos a sua volta à gerência da Fiat. É lógico que o retorno não era a unanimidade entre os operários, e o empresário era visto e tratado com grande hostilidade. Tendo isso em vista, Agnelli tomou uma decisão inesperada. No dia 29 de setembro, propôs transformar aquilo que era sua empresa em uma cooperativa operária. Será que a proposta era sincera ou um mero blefe? Nunca saberemos. A verdade é que ele se opôs a retomar o comando da empresa enquanto não houvesse uma decisão definitiva, o que provavelmente acentuou o desgaste dos planos revolucionários. E, um mês depois, Agnelli recuperou o direito de votar na reunião dos acionistas. A partir de então, a relação do empresário com seus operários mudaria. A partir de 1921, a Fiat formou uma sociedade de ajuda mútua para que os funcionários pudessem pagar por assistência médica e jurídica.
A empresa também começou a fazer acampamentos de verão para os filhos de seus funcionários, um nos Alpes, aos redores de Turim, e outro à beira-mar. As medidas evoluiriam para uma espécie de bem-estar corporativo, paralelo ao bem-estar social, promovendo melhorias na vida de seus empregados, do berço ao túmulo. Essa nova relação seria fundamental para preservar a Fiat em seu próximo desafio, o terror constante da era Mussolini. A Fiat estava pronta para inaugurar a sua nova e monumental fábrica, um símbolo de seu crescimento e poder. É natural, portanto, que Benito Mussolini quisesse colar o seu nome a esse momento. O primeiro-ministro italiano, que chegou ao poder em 1922, como uma das consequências dos movimentos que ocuparam as fábricas italianas, ainda estava em sua fase democrática quando fez a visita à Fiat no outono de 1923. Mas logo o país entraria numa ditadura fascista que duraria 2 longas décadas. Após a visita, numa pequena cerimônia à noite, Agnelli recebeu uma recepção morna da equipe de Mussolini, que estava empolgada para ver de perto uma fábrica com a tecnologia de ponta vista nos Estados Unidos, um colosso de 5 andares. Ainda mais depois de terem bajulado o dono da Fiat com o cargo de senador, rendendo o apelido de Il Senatore, como viria a ser chamado pelos jornais. Mas o que havia acontecido durante a visita para essa recepção morna da equipe de Mussolini? O time do futuro ditador ficara extremamente desgostoso com a recepção dos funcionários da Fiat naquela manhã. Enquanto o líder supremo desfilava pela linha de montagem, os operários apenas observavam, em silêncio, sem efusão, sem emoção, de maneira gélida, ainda mais para os italianos, como se tudo não passasse de um protocolo a ser seguido. Certamente, de um modo bem diferente daquele pelo qual um suposto líder da nação, salvador da pátria, espera ser recebido. Mas Agnelli sabia muito bem o que havia ocorrido. No dia anterior, ele havia chamado o comitê interno da fábrica para uma conversa. Na ocasião, disse: existem 3 formas de lidar com a visita de amanhã. Podemos aplaudir Mussolini, podemos nos calar ou podemos sabotá-lo. Vocês podem escolher uma das 2 primeiras opções. Foi um tapa na cara de Mussolini, que reconheceu ali a força do empresário, mas também o início de uma relação complicada e intrincada com a Fiat, que traria consequências para a empresa em meio à guerra que se aproximava. Bem, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer todo mundo que escutou esse episódio, todo mundo que assinou o podcast e convidá-los a seguir o 3,5 Podcast nas redes sociais, @3,5 Podcast no Instagram e no Facebook. E participar de um sorteio que eu vou fazer de uma miniatura da Fiat. O vencedor vai poder escolher entre uma miniatura do Idea e do Bravo. Então, entra lá nas redes sociais, compartilha esse podcast com quem você conhece que gosta de Fiat, que tem um Fiat, que sempre foi fã do tipo, e aproveita para participar desse sorteio. Um abraço e até a próxima.